Bem-vindos ao MaiaraCast, o seu podcast sobre endocrinologia, saúde e bem-estar. Eu me chamo Maiara Madeira, sou endocrinologista e entusiasta em passar informação de qualidade para você cuidar da sua saúde. Aqui, nesse podcast, você vai encontrar um conteúdo descontraído e educativo para ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Hoje, nós estamos no terceiro episódio do MaiaraCast e temos como tema a ciência por trás da infertilidade. Para nos ajudar a conversar sobre esse tema, esclarecer as diversas dúvidas, nós temos a honra de ter aqui hoje a doutora Tiziana Lima, tá? Doutora Tiziana Lima, que é ginecologista obstetra pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand, que é a MEAC, e especialista em reprodução humana pelo Instituto Gera, em São Paulo, tá? É uma honra aqui estar com a doutora Tiziana, que se dedica fortemente ao atendimento desses pacientes, né, desses casais que estão em busca do tão esperado, tão sonhado positivo, né? Ela que atende com uma forma bastante empática, humana, né? E com conhecimento científico nessa área. Então, dá as boas-vindas à doutora Tiziana. E vamos juntos, né? Você quer conversar, falar alguma coisa, doutora Tiziana? Sim, primeiro eu quero agradecer o convite. É muito importante a gente passar essa informação de qualidade, né? Eu fico muito feliz quando a gente vê médicos querendo sempre compartilhar novas informações, já que as redes sociais e as mídias estão aí para compartilhar todo tipo de informação. Então, informação de qualidade, com embasamento científico, sabendo que na literatura tem todo um estudo por trás, que a gente pode compartilhar o que a gente sabe da melhor forma. Perfeito. A pessoa saber triar o que é importante e o que não é, né? Infelizmente, como você falou, tem conteúdo de toda forma, né? E quando a gente fala de infertilidade, não é por menos, né? Infertilidade, que é um tema que afeta milhões de casais em todo o mundo, é um tema complexo que desperta opiniões diferentes, emoções, querido, nós estamos mexendo com emoções de casais, né? E a definição médica de infertilidade é aquela incapacidade de conceber após relações sexuais regulares e sem método contraceptivo, não é isso? Exato. Essa é a definição básica. Mas a gente sabe que tem detalhes que precisam ser mais aprofundados nessa definição para a gente entender a partir de quando o casal precisa procurar um médico especialista em reprodução humana, não é isso, doutora? Exatamente. Então, o casal que está nas suas tentativas com a média de 1 ano para engravidar, né? São 12 meses de tentativa. Para a média dos casais que estão no seu período, na idade mais fértil, né? Digamos assim. Em que você tem relações sexuais frequentes, que são de 2 a 3 vezes por semana, uma média, né? E não engravida, a gente fica no alerta. Mas, na teoria, o que a gente tem? Casais de ali, uma média de 30 anos de idade, que estão com 1 ano de tentativa, é que procura o especialista, né? Então, nessa tentativa ali, até 34 anos, o casal, ele pode procurar com 1 ano de tentativa. Depois dos 35 anos, até os seus 39, com 6 meses de tentativa, aí já tem que procurar. Então, a gente já encurta um pouquinho o tempo. E casais que vão liberar para engravidar e estão com mais de 40 anos, a mulher, geralmente a gente se baseia pela idade da Feminina, mulher, né? né? Que não que a idade do homem não seja importante, ela é, mas tem um tempinho a mais do que a mulher, né? Então, quando a mulher tem mais de 40 anos, aí já tem que procurar de imediato. Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu já tô tentando, eu tô aqui tentando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu sou saudável, então não preciso ir para o especialista de jeito nenhum. A infertilidade, ela é silenciosa. Então, como você nunca suspeita que vai ter dificuldade para engravidar? Porque a gente passa, Mayra, uma vida inteira evitando uma gravidez, né? Então, uma mulher, ela passa uma vida inteira sem querer engravidar. E quando ela quer engravidar, que ela suspende o Ela anticoncepcional, quer engravidar amanhã? ela quer engravidar amanhã, exatamente. E aí esse é que é o problema. Então, quando você falou assim, que envolve muito o emocional, com certeza, né? Então, o emocional, estar pronto, não só o corpo, mas o psicológico, ele tem que entrar tudo num controle, para que isso tudo esteja pronto para receber o bebê. Perfeito. Excelente. Nossa senhora, já falou muita coisa em 2 minutos, né?
Algumas coisas geram dúvidas, né? Quando a gente fala assim, não, dificuldade de conceber durante esse período, abaixo dos 35 anos, 1 ano, após os 35 anos, 6 meses. Existe alguma situação, você já falou uma delas, né? A partir dos 40 tem que ser de imediato. Mas existem outras situações que, independente, foge um pouquinho dessa faixa etária que a gente precisa avaliar de prontidão esse casal? Existem. Mulheres que já têm endometriose e a síndrome do ovário policístico, elas têm que procurar de imediato. Ir ao especialista da reprodução humana não quer dizer que você vai fazer uma FIV, né? Que é a fertilização in vitro. Quer dizer que você vai ter o especialista, na verdade, o subespecialista, para investigar e otimizar as suas chances de engravidar natural. Então, o que é que a gente quer? Um bebê em casa. Para que eu tenha o bebê em casa, eu tenho que tirar todos os riscos de uma gestação. Pode ser que precise de um tratamento, mas muitas vezes os casais chegam no consultório e a gente ajusta um suplemento, né? Ajusta alguma coisinha nos exames que estavam alterados e engravida em 1 mês, sendo que ele estava há 4 anos tentando engravidar, né? Então, às vezes, é uma besteirinha, né? Que pra gente é uma besteirinha, mas pro casal é o total diferencial para que dê certo. E levar o bebê para casa. Exatamente. Eu sempre digo, né, assim, quem procura um diagnóstico procura um caminho para uma solução. Sim. Então, o ruim é você estar na sua tentativa de engravidar sem saber o que está acontecendo. Isso frustra os casais, isso infelizmente acaba muitos casamentos, porque o filho é a cereja do bolo do relacionamento. O filho é o fruto do seu amor com o seu marido, né? Ou de 2 mulheres, ou de 2 homens, né? Enfim. Mas o desejo do filho, ele é real para que você vire uma etapa do seu relacionamento, né? É um amadurecimento, é um desejo muito forte. Então, quando o filho não vem, alguns procuram o culpado, mas a gente tem que investigar aquilo como um casal e buscar a solução como um casal. O que não pode é ficar tentando, ficar se frustrando sem buscar uma solução. Perfeito, perfeito. Assim que, como eu disse, a gente falou já, mexe muito com emoção, mexe com relacionamento, é um amadurecimento. E aí, outra dúvida que surge bastante é quando a gente fala relações sexuais regulares, né? Você falou que existe uma média de 2 a 3 relações por semana, né? Existe alguma dica a mais que a gente pode, assim, rever? A pessoa tem realmente aquela estratégia do método Billings, né? De Sim. reconhecer o período que você está no período ovulatório. Como que seria, como é que a gente poderia, assim, ter como estratégia para realmente ajudar e conseguir efetivar isso? O nosso corpo ele é muito sábio, né? Ele dá sinais clássicos do que está acontecendo com a gente. Nós, mulheres, diferentes dos homens, nós somos um turbilhão de hormônios durante todo o mês. E emoções, E hein? Nossa emoções, Senhora! exatamente. Então, a gente tem as nossas ondas hormonais e cada uma delas mostra algo diferente do nosso corpo. Erram aquelas mulheres que pegam um aplicativo, botam no aplicativo e acham que aquilo ali é uma verdade absoluta. Infelizmente, não é. Para muitas mulheres pode ajudar, mas para muitas não ajudam. Então, primeiro de tudo, é entender o seu período fértil para você otimizar as tentativas. Eu pego casais que têm relação sexual 1 vez por mês. Eu até brinco dizendo, gente, vocês estão na roleta russa da maternidade. Isso é difícil acontecer, né? Tem casais que só têm relação no período fértil. Tem casais que esperam em abstinência, o marido sem ejaculação, até entrar no período fértil. E aí começa a ter relação. E nas primeiras ejaculações só vem espermatozoide morto. Então, essa história de acumular é horrível. Por isso, das relações sexuais frequentes. Porque você renova o sêmen. O homem renova o sêmen. Então, se diariamente ele está tendo novos espermatozoides sendo produzidos, ele também precisa ser liberado para que na hora que tem a ovulação, eu tenha bons espermatozoides lá esperando. Para eu entender melhor, eu preciso saber meu período fértil, porque a mulher ela ovula um dia. É o dia mais fértil. Mas isso não quer dizer que é o único dia que ela vai ter relação. Por isso que eu tenho um período fértil. O período fértil, ele geralmente são 2 a 3 dias antes da ovulação. E aí existe uma janela de 3 dias antes e 3 dias depois da data provável da ovulação. Então, primeiro de tudo é saber se o seu ciclo é regular. Mulheres que têm ciclos regulares, ela vai ter relações numa data fixa do mês, né? Muitas mulheres falam assim, eu vou pegar o meu ciclo, dividir ao meio e é essa data. Errado.
Se uma mulher menstrua a cada 28 dias, o período fértil dela máximo vai ser no 14º dia. Mas a mulher que menstrua a cada 30 dias, a segunda fase ela é fixa do ciclo, né? O ciclo é dividido em duas fases. A fase folicular, que é quando eu produzo o meu folículo para ovular, e a fase lútea. A fase lútea ela é fixa, ela dura 14 dias. Então, a mulher que menstrua a cada 30 dias é diferente da mulher de 28, que eu pego 30 menos 14, que é a segunda etapa, e eu vou ovular no 16º dia, ou seja, teoricamente, uma ovulação tardia. Então, os casais que têm relação baseado no aplicativo, eles vão ter relação no 14º dia, né? E vão E às vezes ela perder. pode ter uma ovulação no 16º, 17º, 18º, 19º, e aí não tem espermatozoides vivos mais tempo. As relações sexuais, a gente orienta de ser dia sim, dia não. Não precisa ser todo dia, não precisa perna para cima, não precisa tomar o chá disso, chá daquilo. É o natural. É a relação sexual com a ejaculação, dentro da vagina, né? Só que o óvulo, ele dura 24 horas. Então, se você se programar para ter relação somente no dia exato que você ovulou, pode não ter dado tempo dos espermatozoides chegarem lá. Então, a gente pede para, antes da ovulação, começarem as relações, né? Dia sim, dia não, é o suficiente. E como é que eu tenho uma noção que eu vou estar ovulando já que o aplicativo não serve? Existem várias formas. Então, a principal delas é entender os seus fluidos corporais, que é o método Billings, né? Existe o método Billings da Igreja Católica, que são as sensações do nosso organismo, mas também existe o nosso muco cervical, que a gente faz uma avaliação, né? Então, essa avaliação de calcinha mais molhada, nem toda mulher tem. E aí tem mulher que fala assim: eu não tenho muco. Tem. Você pode procurar o seu muco. É obrigatório? Não, mas você pode fazer um toque vaginal e ver que o muco está no canal vaginal. Então, você vai pegar o muco com o indicador e o polegar e você vai avaliar a distância que esse muco vai crescer. Num dia, ele cresce um pouquinho e quebra. No outro dia, ele cresce mais um pouquinho e quebra. Quando ele chega no ápice dele, que é 5 centímetros, e ele se estica, é o ápice da filância, que a gente chama, né? O ápice do muco cervical, que tem um aspecto em clara de ovo, transparente. Algumas mulheres é um pouco mais amarelado, outras não. Mas quando ele chega nos 5 centímetros é porque 24 horas depois você vai ovular. Tem o estado febril da mulher. A mulher ela tem uma febre fisiológica no dia exato da ovulação. Então, você pode fazer a temperatura axilar de manhã, todos os dias de manhã, antes de qualquer atividade, e aí você vai fazer um gráfico. Os aplicativos fazem esse gráfico para você. E aí você vê a temperatura sempre ali estável. No dia você sobe de 0,5 grau até 1 grau Celsius e faz o pico. E depois ele cai. Então você consegue ver o estado febril da mulher. Existem as fitas testes de ovulação também, mas infelizmente não dá certo para todas as mulheres, porque, por exemplo, um paciente com Um SOP. SOP, ela dá positivo o mês inteiro. Ela diz: Meu Deus, eu estou ovulando o mês inteiro. Não, você simplesmente está tendo picos De LH o de tempo LH inteiro. aleatórios. Então, a forma mais fiel de todas é o controle de ovulação por ultrassom, né? Que você pode fazer nas clínicas de radiologia e você vai fazer ultrassom transvaginal acompanhando o folículo, porque todos os testes, né, e avaliações que a gente faz é para avaliar se você está tendo alterações para ovular, mas eu não sei se eu ovulei. Então, algumas mulheres, infelizmente, cursam com ciclos de folículo não roto. E além disso, eu tenho endométrios finos, então por ultrassom eu consigo ter certeza que você cresceu o folículo, que foi um folículo que ovulou e que o endométrio estava legal para ter uma implantação. Mas eu acho, e muitas pacientes também acham, é muito invasivo para ser desnecessário, né? Então, no início das tentativas, gente, é o curtir mesmo, né? É A tentativa de acalmar os engravidar. ânimos, É, esperar, dar calma, porque realmente gera aquela ansiedade, né? De você realmente querer engravidar do dia pra noite, né? exatamente. Não tem É como. acalmar o coração. E outra coisa que a maioria das pessoas acaba, assim, achando a infertilidade, a maioria das vezes, a causa é só da mulher, o problema é a mulher, né? Existem várias estatísticas, e quando a gente fala que em torno de 35% é relacionado à mulher,
30% do homem, 20% do casal e 5% desconhecido. É realmente dessa forma mesmo, Tice? E outra coisa, como que tem sido na sua prática? O que que você tem encontrado mais, assim, mais frequente? Realmente existe a possibilidade de ter mais de um fator envolvido, às vezes é o casal em si? Conta aí um pouquinho pra gente. Uma média, depende da literatura, né? A gente sabe que nossa medicina ela é divergente em várias literaturas, mas em geral é isso mesmo, tá? Muitas vezes as mulheres me procuram sozinhas e isso me frustra e deixa elas muito frustradas também, porque infelizmente alguns maridos, né, quando elas voltam no retorno, disseram assim: doutora, fiz todos os exames. Quando chega, não tem nenhum do marido. Eu disse: mas por que que ele não fez? Não, porque ele disse que é comigo. Eu fiz o mapeamento de endometriose, deu endometriose, ele disse: bingo, achamos a causa. E não é assim. Existem as causas femininas, masculinas e do casal, tá? Geralmente é 40% do homem, né? 40% da mulher e 20% do casal. As infertilidades sem causa aparente é um diagnóstico muito famoso, mas é raro ele acontecer para não dizer que eu nunca peguei nenhuma infertilidade sem causa aparente. Provavelmente não investigaram direito. Exato. Geralmente tem alguma coisinha, tem algum um processo infeccioso, tem alguma coisa atrapalhando, né? Enfim, quando você senta para conversar com o casal, aí você de fato Acha alguma coisa. acaba achando. Mas a investigação com o especialista ela é um pouco diferente do gineco geral. Digo por eu ser ginecologista geral antes de ser fertileuta, né? Que é o especialista em reprodução. E aí, quando a gente começa a investigar as causas masculinas, elas são bem mais leves do que as causas femininas, né? Mas também todas elas têm seus diagnósticos e suas soluções. Então, o casal que busca junto, ele vai descobrir, né? Então, mesmo que a gente descubra a causa feminina, eu sempre digo para paciente, infelizmente não dá para dar seguimento, não dá para ir para o tratamento, porque eu preciso saber o que que seu marido tem, Não né? adianta resolver toda mulher, ficar tudo ok, se preparar, inclusive, talvez para uma FIV, o que Isso. seja, e Nem aí pode, porque nem pode nem ir, pode, né? né? Você tem Ah, que ter os perdão, exames dele. perdão. É obrigatório porque, primeiro que é preconizado pela Anvisa, você ir para a FIV com todos os exames do marido, né? Sorologias, pela segurança de todos os embriões, né? A gente está falando de formar uma vida, né? Então, Uhum. eu não posso formar sem saber o que está acontecendo. E o casal, ele precisa se programar. Então, mesmo que você dê um fator grave no espermograma, primeiro eu tenho que melhorar o espermograma, ver se de fato precisaria ir para a FIV, para depois ir para um tratamento e aumentar a chance do casal. Perfeito. Porque a FIV a gente tem que entender também que não é 100% de sucesso, né? Precisa sempre melhorar algo, como você falou, né? Para rever a taxa de sucesso, aumentar essa taxa de sucesso, não é isso? Exatamente. Tem até uma fala muito famosa, né? Que a gente fala assim, que a FIV não é a Disney. Muita gente acha que a FIV é a Disney. Pronto, cheguei lá, é caro, mas eu tenho Que garantia vou ter meu de que bebê. eu vou ter o meu bebê, que eu vou ter a minha diversão. Não, não é assim, né? A FIV, ela pode ter seu custo, pode ser mais barato para umas, mais caro para outras, e infelizmente, para alguns casais, ela não tem solução, não é a solução. Às vezes não é de primeira, às vezes não é de segunda, às vezes não é com óvulos próprios, às vezes não é com espermatozoide próprio, mas você vai no plano A, plano B, plano C, plano D, até esgotar as suas possibilidades, né? Fácil é aquela pessoa que engravida e conta para todo mundo que engravidou de primeira. Mas a maioria dos casais demora a engravidar e precisa de alguma ajuda por trás, precisa de algo mais individualizado do que simplesmente tentar engravidar de primeira. Perfeito. Do que tentar de ver a dica do vizinho, da prima, Exatamente. do Google, do Instagram, e você se consultar com um especialista naquilo. E a gente está falando com um especialista justamente para isso, né? Para a gente realmente tirar esse mito de que só vai para o especialista realmente aquela pessoa que, não tem jeito, eu vou ter que ir para o FIV, vou ter... Não é sempre assim. Às vezes, como você falou, é um toque, né? É um Exatamente. dado, é uma dica, dica não, né? Que sempre é uma recomendação, na Sim, sim. verdade, né? Perfeito. E Tice, quando a gente fala de causas de infertilidade, né? Como a gente falou, causas do homem, da mulher, do casal. Quando a gente fala da infertilidade feminina, nós podemos sempre, de uma forma didática, exemplificar
causas que podem estar. As causas hormonais, que eu posso até falar um pouquinho, você vai completar, claro, depois. A parte de tubula ovariana, causas uterinas. Fala um pouquinho pra gente como é que a gente pode dividir didaticamente para as pessoas entenderem, né? Muitos estudantes de medicina acabam escutando o nosso podcast, né? Então, para eles não deixa de ser uma forma deles entenderem um pouco, ficar um pouco mais claro também. Com certeza. Então, existem inúmeras causas, né? Nós temos as causas hormonais, que geralmente são uma das principais. Síndrome do ovário policístico é a número 1 do ranking, né? Junto com a endometriose, que é uma causa inflamatória. É, mas eu tenho, além da SOP, eu tenho prolactina elevada, eu tenho hipotireoidismo, né, que muitas vezes a paciente não tem muitos sintomas ali até descobrir, né, passa despercebido. Eu tenho os fatores é, infecciosos, então eu posso ter uma endometrite crônica, que também não dá sintomas, né? Eu posso ter processos infecciosos que a gente não espera, então a periodontite, geralmente a gente pede para as tentantes ou mulheres que perderam bebês passarem pelo dentista, porque a gente precisa tirar tudo que for inflamatório e infeccioso. Nossa, que interessante. A gente precisa avaliar urina, se não tem nenhum processo infeccioso na urina, a gente pede as sorologias para ver se não tem nada ativo naquele momento, né? Nenhum IgM positivo naquele momento, já que a gente está falando da formação de algo microscópico, né? Pequenininho, que vai poder afetar isso para o resto da vida, né? Nós temos as causas anatômicas, então, malformações melerianas, ultrasseptado, que possa afetar, né? Os outros tipos, né? O tripicorno, unicorno também não afeta muito de engravidar, só o septado. A gente pode ter um mioma submucoso, ter pólipos endometriais, que vão alterar a implantação do embrião, ocupar o espaço que o embrião estaria ocupando. As obstruções tubárias, né? Então, as obstruções tubárias podem vir pela endometriose, pode ser por alguma cirurgia anterior, né? A paciente teve um apendicite, supurou, que é quando estoura o Estouro, apêndice, né? né? Falando aqui para os leigos. E o abscesso, ele pega na trompa, porque é tudo coladinho, né? Tudo muito perto. Gera inflamação e fica tudo grudado, Tudo fica mais grudado, difícil, né? obstruído, enfim, né? Eu posso ter obstrução tubária também por endometrite crônica, que são bactérias ascendentes, então elas começam no colo, sobe para o endométrio, sobe para a trompa e só depois cai na cavidade. Então, onde passa dá sequela e, infelizmente, a obstrução tubária é algo irreversível, né? Enfim, existem também as alterações genéticas, então mulheres com algumas alterações, algumas translocações no próprio cariótipo da mulher ou do homem, né, também, mas no caso da mulher, que na hora que você forma embriões, está sempre podendo passar uma alteração genética para o embrião. Então, infelizmente, eu tenho pacientes que têm uma translocação que 100% dos óvulos dela vão vir sempre com alteração genética, né? Eu tive paciente que já veio com cartinha do geneticista que 80% dos óvulos eram alterados, ela só teve um embrião euploide e já está com 1 ano e meio esse bebê, graças a Deus, Graças a Deus, né? nossa. Então, tem coisas sim que a gente pode investigar, né? A gente começa com investigação básica, depois a gente vai ampliando, ampliando, ampliando. Então, nem todo mundo faz aquela investigação grande no início, a gente começa com algo mais simples, a depender do tempo de tentativa do casal e do histórico também. Perfeito, né? E se for naquelas causas imediatas que a gente tem que correr contra o tempo e acaba, às vezes, fazendo tudo. Eu nem cito reserva ovariana, porque mulheres com baixa reserva não é infertilidade, né? Ainda tem esse pressa, mito, né? Que todo mundo tem a questão, eu vou dosar meu antimileriano, vou dosar meu antimileriano, deu baixo, corre, né? E aí? Então, o hormônio antimileriano é mais um socorro, né? Se você corre, se você não corre. Então, se você quer só um filho, você tá com 32 anos, descobriu uma baixa reserva e já liberou para engravidar, por que não tentar engravidar, né? Nos próximos meses, otimiza as tentativas de uma gestação natural. Não quer dizer que você vai para a FIV. Eu só preciso entender por que que sua reserva deu baixa antes do tempo. Por que que você está correndo para uma menopausa precoce, que também pode ser uma causa genética, né? Mas a baixa reserva só quer dizer que você está com pressa. Agora, uma paciente que tem baixíssima reserva, está com 31 anos e quer 4 filhos, a história muda. Então, acho que uma das principais perguntas da minha consulta é: quantos filhos vocês querem ter? Porque isso muda completamente
a sua decisão de opção de tratamento, de prognóstico, de futuro. Mas a baixa reserva é mais para você se programar. Se você quer só mais um, ok. Se você ainda não tem nenhum e quer muitos, aí você Corra tem contra o como. tempo. Ou você corre engravida, ou você corre e congela os óvulos, preserva a fertilidade. Depende de cada história, né? Depende de cada Depende de caso. cada caso. Nossa Senhora, muita coisa. Uma aula verdadeira aqui. Meu Deus do céu. Muito bom mesmo, Tice. Quando a gente fala das causas hormonais, como você citou, é assim, é de maioria dos casos, né? SOP disparado. Até aquelas pessoas que têm aquele fenótipo que não é tão característico, né? Que a gente imagina SOP como aquelas mulheres que têm um hirsutismo muito claro, que têm uma acne. O hirsutismo, né, para quem não sabe, realmente é aquele acúmulo de pelo em característica masculina, tá? Pelo excesso de hormônios masculinos, né? A acne excessiva, como eu falei, a irregularidade menstrual e o ovário policístico. Mas, na verdade, a gente sabe que tem vários fenótipos que a paciente com SOP pode apresentar. Às vezes, o que acontece? Ela precisa ter dois critérios dos três, né? Lembrar que para as pessoas os critérios de Rotterdam, que ainda é o mais utilizado, né, Sim. Tice? Critério de Rotterdam, que a mulher precisa ter anovulação crônica, que aí vai se caracterizar pela irregularidade menstrual, hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial. Andrógenos são os hormônios masculinos, né? Na clínica é quando ele vai se apresentar com excesso de acne, excesso de pelos, né? Que é o hirsutismo, por exemplo. E a característica do ovário policístico, né? Então, ela precisa ter 2 de 3. Então, ela pode se apresentar de diversas formas. Ela pode ser tão uma irregularidade menstrual e a acne, e vai dosar os hormônios masculinos, não vai apresentar. Então, precisa entender o que é a SOP, que não é só aquela paciente que tem ultrassom alterado, né? Que muitas pessoas acham, tem que ter ultrassom alterado. Não, na verdade, tem que ver a história por completo, né? Existem todas as características envolvidas. Além da síndrome do ovário policístico, que é uma causa de anovulação crônica, a mulher realmente tem como causa de anovular, gera uma anovulação, a gente tem que lembrar do hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo, além de gerar a questão da infertilidade, numa situação, por exemplo, de uma reprodução humana, reprodução assistida, dificulta até a implantação, né, Tice? Então, é uma coisa que tem que ter acompanhamento, inclusive, durante o processo, né, de reprodução, porque se tiver alguma mínima descompensação, pode ser, inclusive, um motivo para falha, né, desse processo, né? Então, Até para cancelar ciclo, né? Cancelar ciclo de transferência se estiver muito descompensado. Mas como a gente dosa muito o TSH, que é pra gente, né? Graças a Deus! Porque realmente é protocolo, porque como a gente usa muito hormônio, principalmente nos preparos de endométrio, né? Nos estímulos ovarianos, a gente pega a descompensação. 4 dias pós-transferência, dose de novo. E é até um sinal de que a gente sabe que está implantando, que o TSH, para quem já tem hipotireoidismo, ele dá uma subida rápida. É a paciente, socorro, doutora, Para calma. tudo, calma. Que vai dar certo. Vamos regularizar, vamos ajustar a dose e a gente tenta aí depois, né? Perfeito. E não tem como deixar de falar da obesidade, né? O impacto da obesidade, tanto feminina e masculina, num processo de infertilidade, né, Tice? A obesidade em si, que ela gera um processo de anovulação, mas ela também mexe na qualidade, né, do óvulo em si, mexe no aspecto do endométrio, né? E quando a gente fala do homem, também mexe na qualidade e na quantidade do espermatozoide, né? E além, obviamente, da obesidade com sua relação com a síndrome do ovário policístico, né? A gente sabe que a mulher que já tem uma predisposição, se já tem uma predisposição e ganha o peso em si, ela vai desenvolver as características da síndrome do ovário policístico e desenvolver maior risco para infertilidade, né? Os casais que estão tentando engravidar e estão com sobrepeso, geralmente eles se chocam quando na consulta eu digo assim, ok, vamos perder peso. Eu quero no retorno vocês me contando que estão com atividade física irregular, com a dieta direcionada, e a dieta não é restrição alimentar, é reeducação alimentar. Porque muitas vezes você corta aquilo dali, achando que está fazendo bem, mas na verdade você está tirando nutrientes, você está fazendo trocas não inteligentes, então precisa ter uma orientação também do nutricionista. Com certeza. Né? E a aí, equipe multi é extremamente importante, né, nesse processo. Exatamente. Então, a mulher que quer engravidar, principalmente com SOP
e tá com sobrepeso, né, que é mais comum de se pegar do que a magrinha com SOP, pelo menos eu sempre digo, né, olha, a que tá com sobrepeso e SOP é mais fácil do que uma que tá bem magra e tem SOP. Que é super Porque ela comum também que agora, né? Assim, SOP e mulher magra, ou falsa magras, né, no falsa caso. magra, é. Então, eu sempre falo, eu sei que é difícil perder peso, eu perdi agora 24 quilos, né? Eu tenho SOP, então Exemplo! Exemplo! então eu sempre fui aquela clássica paciente de SOP, né? Então, ganhei muito peso na época da faculdade, que foi muito fácil ganhar peso, né? E você acaba atrapalhando tudo. Você gera uma resistência à insulina, você fica com hiperandrogenismo, você fica com distúrbios ovulatórios, você diminui a qualidade do óvulo liberado. Então, uma paciente de SOP, né? Um exemplo, uma paciente de SOP foi para a FIV, coletei 28 óvulos, uma fartura. É raríssimo você ter Nossa! 28 óvulos. E 20 eram maduros. Dos 28 caiu para 20. Então, você perder 8 óvulos assim de uma vez, por que é? Porque ele não tem boa qualidade. Ele vem imaturo, né? Você vê o citoplasma não tá legal, você injeta ele no forma embrião. Então, ele é um óvulo de uma qualidade pior, né? Então, perder peso não é gordofobia, orientar o paciente a perder peso, não é por estética, é por saúde. E a saúde como um todo, o nosso corpo ele é todo interligado. O ovário é só uma gônada que está ali para produzir os seus óvulos. E os seus óvulos são reflexos da sua vida. Então, ele é reflexo da sua idade, ele é reflexo do seu peso, ele é reflexo se você fuma, se você bebe, Perfeito. Eu né? já ia entrar nesse assunto do quanto o estilo de vida, por outras causas, não Sim, só o peso em sim, si, influencia. exato, Desde o atilismo, né? exato. Só Tabagismo. que a gente também tem que ter uma perda de peso consciente e gradativa, né? Principalmente no homem. Então, a mulher com SOP e sobrepeso, o que que a gente orienta? Se você perde 5 a 10% do peso, a paciente que não ovula, ela passa a ovular. A paciente que não menstrua, ela passa a menstruar. Porque muitas mulheres que não menstruam, por consequência não ovulam, elas querem tomar o famoso Clomid, né? O clomifeno, tomam por conta própria. O amigo, a prima E aí utilizou, fala assim, engravidou, pronto. Aí engravida de gêmeos, né, doutora? gêmeos, trigêmeos, né? Mas assim, aí depois ela fala, doutora, tomei e não engravidei. Óbvio, você não se preparou para engravidar, né? Clomifeno não é a primeira escolha para paciente de SOP. E existem outras medicações de primeira escolha, mas nós já temos na literatura vários estudos comprovando que a perda de peso é melhor do que o indutor de ovulação. Porque nossa meta não é uma gravidez, a nossa meta é o bebê em casa. Então, exato. Então, a mulher com SOP, ela pode, né, e tem um sobrepeso, ela tem uma tendência maior a ter diabetes gestacional, aí pode ter mais risco de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, de complicações da diabetes gestacional, né? Então, é todo o envolvimento. E o homem com sobrepeso, ele também atrapalha. A gente pode aumentar o risco de perdas gestacionais, porque o sobrepeso, que está ligado a uma dieta ruim, ele pode aumentar a insalubridade do testículo, né? Ele pode aumentar a fragmentação do DNA dentro da cabeça do espermatozoide. Então, é ruim. O testículo, ele não aguenta muita coisa, tanto que ele tem uma bolsa para ficar sozinho fora do corpo. Porque nem a temperatura de dentro do corpo, ele aguenta, né? Ele não aguenta os nossos 36,5, 37 graus Celsius. Então, ele precisa ficar fora do corpo para ser o famoso arejado. E, de fato, é. Ele precisa de temperaturas menores para não ter risco de câncer de testículo, de fragmentação maior do DNA do espermatozoide. E aí, muitos homens pensam, ok, estou com sobrepeso, vou fazer a cirurgia bariátrica. Aí eu perco peso rápido e aí Pronto. meus... Aí meus espermatozoides estão ok, né, agora? Exato. Mas é o contrário. O homem bariátrico, ele entra no estado de desnutrição. E aí você sabe melhor do que eu que ele entra naquela estabilidade da perda de peso nos 2 primeiros anos, né? Nesses 2 primeiros anos, o corpo, em alguns pontos, ele pode sentir um estado de desnutrição. E, obviamente, o testículo seria, na escala de prioridades, um dos últimos, né? Então, em casos de bariátricos, temporariamente, a gente pode ficar com um quadro de oligospermia severa ou até de azospermia, que é quando eu tenho
pouca produção de espermatozoides ou até nenhuma. E aí os pacientes ficam em pânico, porque faz espermograma e dá, às vezes, zerado. Então, é temporário, né? A gente se programa, né, para que ele tenha uma melhora no futuro. Mas, às vezes, a esposa não consegue esperar 2 anos até ele se estabilizar. Então, 2 anos para uma mulher vale ouro, né? Eu sempre brinco dizendo que para os grandes empresários, tempo é dinheiro. Para Tempo para a mulher, mulher é reserva ovariana. reserva. Então, tempo passou, reserva caiu, qualidade caiu também. Perfeito. Os extremos, né? Nada grosseiro, né? Assim, quando a gente fala até questão de peso também, não só o sobrepeso, obesidade, até uma paciente desnutrida, como um pós-bariátrico, com um paciente com extremo baixo peso, né? Um paciente com Exatamente. IMC abaixo de 18, 17, que é o extremo baixo peso, como os grandes atletas, as grandes atletas, né? Que acabam induzindo, em alguns casos, até uma menorreia hipotalâmica, né? Não deixa de ser uma causa também para a infertilidade, né? Então, Com certeza. tem que ter cuidado com todos os excessos, todos os estresses, né? Isso realmente está envolvido. Quando a gente fala de estilo de vida, falando todas as medidas de peso e o impacto na infertilidade, a gente não pode deixar de falar da questão dos esteroides anabolizantes, né? Infelizmente, tem atualmente surgido muitas pessoas que estão utilizando esteroides anabolizantes, né, com a famosa testosterona, sem indicação, né, que não tem a devida deficiência comprovada, investigada, com um profissional, enfim, respaldado, né? Isso tanto para as mulheres quanto para os homens. A gente sabe que o uso indevido de hormônio exógeno, né, principalmente a testosterona, como exemplo, ela vai inibir todo o eixo hipotálamo, hipófise, né, e gônada. E isso pode sim ser uma causa irreversível de infertilidade. Como é que tem sido isso na prática? Tem apresentado muitos pacientes como causa de infertilidade no seu consultório? Por isso. Infelizmente, o uso de testosterona, ele tá cada vez mais discriminado, Indiscriminado, né? É, e muitos casais acham que porque foi prescrito por um profissional médico, isso não vai atrapalhar. Eu vou fazer ultrassom de uma paciente essa semana, vou usar as palavras do marido, certo? Eles têm um filhinho de 3 anos e foram para a FIV exclusivamente porque ele usou testosterona, comunicou ao médico que prescreveu que estava no processo de tentativa de engravidar e ele acabou entrando num quadro de oligospermia severa. E aí ele disse assim: eu avisei, eu comuniquei e eu tô me sentindo desamparado, né? Porque eu tô aqui única e exclusivamente pelo meu quadro de oligospermia severa, né? Então, acaba que fica chateado. Muitos casais não comunicam que estão na tentativa de engravidar. Infelizmente, outros comunicam. Mas o que que acontece? Na hora que é prescrito a testosterona por alguns profissionais, eles falam que quando terminar o tratamento, usa um remedinho para reverter. E o que que acontece? 10% dos casos, Mayara, não revertem. Eu preciso de 15 milhões de espermatozoides na concentração com 32% móveis. O que que a testosterona faz? Ela dá uma atrofia testicular. Uma atrofia testicular, ele reduz a minha produção de espermatozoide. Hoje eu atendi um casal que o rapaz tem 26 anos, usa já há um bom tempo testosterona, ele é super novo, pretende usar por muito tempo e você respeita. Mas eu disse, ok, mas o que a gente vai fazer agora é suspende, tenta estimular um pouco a produção dos seus espermatozoides, porque deu zerado. E aí, porque até o laboratório, quando ele Isso fez ele o espermograma, usando, deu zerado. deu que o laboratório ligou pedindo para repetir a amostra, porque não veio nada. E aí, ele vai estimular agora para poder congelar alguma coisa e voltar para o uso dele da testosterona. E a namorada dele, que já é minha paciente, eu congelei dela os óvulos há 3 anos atrás. Então, você preserva uma fertilidade feminina, mas aí quando você chega no homem e ele tem uma qualidade ruim do sêmen, você perde todos aqueles óvulos que você conseguiu, que valem ouro. Porque a mulher, ela produz poucos óvulos. Diferente de um homem que não é ejaculado, é para ter 15 milhões numa ejaculação. Então, eu sempre falo, né, no Instagram e bato sempre naquela tecla. Gente, se vai usar testosterona,
pelo menos congelam o sêmen antes, né? Agora, usar para fins estéticos, mulheres que estão com deficiência de testosterona antes da menopausa, né? Enfim, é muito controverso na literatura, a gente não tem estudos com nível de evidência A comprovando essa necessidade, essa importância e essa segurança de se usar. E nem tem a droga comercializada, né? E o É, pessoal acaba utilizando de formas totalmente aleatórias, né? exatamente, exatamente. E assim, a gente se preocupa muito, porque, como eu te disse, a FIV não é resolução para todos os casais. Para alguns dá certo, para outros, infelizmente, não consegue. Então, quadros irreversíveis, quando a gente fala de 10% é muita coisa, Muita muito, é uma coisa. porcentagem muito alta. Então, às vezes, quando eu posto falando da testosterona, que hoje mesmo eu falei, as pessoas falam assim: Meu Deus, doutor, e agora eu não sabia, e tal, tal. Então, a gente sempre bate nessa tecla de ficar falando para as pessoas não passarem por isso, de dizer, eu não sabia. Então, vamos estar conscientes de que, olha, medicação, eu sempre chamo de lençol curto. Você cobre uma coisa aqui e descobre outra lá. Então, você resolve um problema, mas acaba puxando um outro problema. Então, tem que estar muito consciente do que você está fazendo. E é buscar mesmo orientação, informação, porque os casais, para pensar, para engravidar, para pensar num futuro reprodutivo, é só quando eles forem de fato querer. Mas até chegar lá, o que que você fez antes? O que que você fez por Qual foi o trás, seu né? caminhar? Qual foi seu Como é caminhar que da vida, né? né? Então é complicado, né? Hoje em dia tá difícil, né? A gente profissional, principalmente a gente que trabalha com essa parte de hormônio, né? Chega a pessoa que quer, porque quer, até a gente explicar assim, indicação, contraindicação, na verdade que não tem indicação, né? A grande Sim, maioria das vezes mesmo sim, não tem sim. indicação. É complicado, complicado Sim. mesmo. Tice, nós estamos quase finalizando, mas eu queria que você explicasse só um pouquinho a diferença, quais os tratamentos que você atua atualmente na reprodução humana, quais são os mais comuns e como é que eles funcionam, né, assim, na prática, né? Conta aí pra gente. Certo. Existem várias formas, né, de tratamento de reprodução humana. Existem os de baixa complexidade, os de alta complexidade. Então, casais que têm todos os quesitos preenchidos para a gente conseguir o simples coito programado, que precisa ter uma medicação indicada, né, de forma adequada, precisa ter um controle de ultrassom com alguém que tenha expertise em medir os folículos, medir o endométrio. A gente faz uso de medicações, são medicações orais, depois a gente acompanha por ultrassom, faz o disparo de ovulação, 36 horas depois a paciente vai estar ovulando. E é o coito programado porque eu vou programar a relação sexual. E depois a paciente faz ultrassom e acaba começando a última etapa de medicação para manutenção do endométrio até a data do beta. Tem a inseminação, que é quando a gente tem alguns fatores masculinos leves, então se eu tenho acima de 5 milhões de espermatozoides, eu consigo por inseminação, né? E aí você induz a ovulação da paciente para otimizar essas chances, para quando ela entrar no período de ovulação, você injeta espermatozoides e tira os espermatozoides da acidez da vagina. Então, quando você tem um número bom de 15 milhões com uma motilidade boa, né, de 32% progressivos, você não tem problema do ejaculado na vagina. Mas a vagina ela é ácida, então ela mata boa parte dos espermatozoides, principalmente os que não nadam bem. E aí, quando você faz a inseminação, você pula essa primeira etapa da vagina, já coloca direto um catéter com sêmen preparado em laboratório de reprodução dentro do útero, e aí eles vão encontrar o seu meio e encontrar o óvulo ou os óvulos. Então, o paciente que vai para coito e para inseminação tem que estar ciente de que aumenta a chance de gemelares, né? Mas também dentro de um padrão, porque eu também não posso ter muitas ovulações. E aí, o ápice é o casal que vai para fertilização in vitro. A FIV, ela tem sua indicação, né, clássica quando é paciente que precisa biopsiar embrião, porque tem risco maior de alteração genética, seja por idade, seja por cariótipos alterados dela ou do marido. Pacientes que têm obstrução tubária, que realmente é irreversível. Então, as cirurgias de desobstruir, elas não têm muita eficácia.
ou fatores graves masculinos, né? Oligospermia ou azospermia, porque às vezes o espermograma vem zerado e quando você faz a punção testicular ou a cirurgia testicular, aí você encontra sêmen lá dentro, né? Contra os espermatozoides lá dentro. E aí a gente faz a FIV clássica, que é quando você coloca a placa com o óvulo e vários espermatozoides. Quem conseguir entrar, quem não conseguir, infelizmente, já era. Mas isso não existe mais. A gente não faz FIV aqui. A gente faz aqui a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Eu pego um óvulo, com uma agulha eu injeto um espermatozoide dentro e eu vejo a evolução dele nos próximos 5 dias até chegar ao blastocisto. Alguns pacientes eu consigo pegar o blastocisto e já transferir de imediato, que é a transferência a fresco, e outras pacientes eu preciso biopsiar, congelar ou apenas congelar e programar uma transferência embrionária no futuro. Muitos casais, quando vão para os tratamentos, a gente tem que avaliar se pode, se não pode para cada tratamento, né? Porque existe o tratamento indicado para cada casal, porque tem casais que fazem indução, né, aleatória, mas tem uma obstrução tubária, e aí quando vem engravidou de gestação ectópica, poxa, se você tem uma obstrução tubária bilateral e você induz a ovulação, eu posso ter gêmeos um em cada trompa. É Deus me pavoroso. livre. Mas isso, infelizmente, na literatura a gente já tem relatos, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é o tratamento adequado para cada casal e as chances de dar certo. Porque o casal que tem seus 30 anos de idade, a mulher, e está tentando engravidar, a chance de engravidar um mês é 20%. Não é 100% como a gente acha, né? Aham. Fiz todos os testes, fiz a teste de Pronto, ovulação, fiz tudo. libera. Tive relação, pá, 100% de chance. Não, na medicina não nos dá nunca os 100%, né? E aí, em 1 ano de tentativas, fica nos seus 85%, mais ou menos, de chance de engravidar. Quando você vai para os tratamentos, varia um pouco a porcentagem, né? Mas é muito perto disso. Então, um coito programado tem que ter sua indicação clássica, uma inseminação tem que ter sua indicação clássica, e a FIV também tem que ter sua indicação clássica, sendo ela a maior chance de dar certo, né? Que a gente beira ali os seus entre 60% e 70% a depender do laboratório, que é um índice muito alto. Muito alto, né? E nada melhor do que fazer com um profissional especialista, que tem seu laboratório, tudo bem adequado realmente para escolher qual o melhor método, né? Exatamente. Disse assim, foi uma aula aqui, né, para mim e com certeza para os ouvintes, né? E sim, realmente só tenho a agradecer, foi excelente nossa discussão. Eu queria que você deixasse agora um recado assim para o casal que está em busca do tão sonhado positivo, né? Às vezes a pessoa precisa realmente de uma palavra de esperança de que vai dar certo, né? Então, o que que você, como especialista, gostaria de dizer para esses casais? Exatamente, né? Eu queria deixar um recado, que vocês não desistam. Muitos casais, quando estão na tentativa de engravidar, se frustram e acabam desistindo do sonho. E 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos depois esse sonho desperta de novo, né? É difícil você pegar uma pessoa que se arrependeu de ter filho. Muitas vezes os casais se arrependem de não ter tido aquele primeiro ou segundo, terceiro ou quarto. Depende do sonho de cada casal. Mas que é um sonho lindo demais, sagrado demais. Construir famílias, gente, é um presente de Deus. Mas muitas vezes o caminho é difícil. Engravidar de primeira é o que a gente mais escuta. Falha de anticoncepcional, foi só uma vez, furei tabelinha. Mas a maioria dos casais demora mais tempo para engravidar. E como machuca tanto, Mayara, o pesadelo da maternidade não chegar, a frustração, a ansiedade, muitas vezes as pessoas não compartilham, Sim, né? todo mundo tem E a aquele gen medo, receio de falar sobre isso. Exatamente. E aí, a gente vive num mundo perfeito das redes sociais, em que as pessoas não compartilham o que está acontecendo, que as pessoas não falam a verdade, mas que vocês nunca estão sozinhos. Então, os casais que estão tentando engravidar precisam de um apoio de um profissional capacitado que entenda a trajetória, né? E que trate vocês com empatia, gente, porque dói, né? Você querer engravidar, você está fazendo de tudo ali para acontecer e não vir o bebê, né? Ou até vir e perder esse bebê, dói demais, né? Dói demais. Então, sei que o diagnóstico dói, o caminho dói, a gente encontra muitas pedras no caminho, muitos nãos, mas quando dá certo, né? Você é mãe, eu sou mãe, é assim, É uma é uma benção. bênção, é É, recompensador, você olha para trás e diz, eu faria tudo de novo. Então, realmente, a maternidade, a paternidade é um sonho. Quando a gente realiza
é a melhor coisa do mundo e quando não vem é a pior coisa do mundo. Mas que você não deixe a peteca cair e busque um diagnóstico. Porque quando você busca o diagnóstico, o que muitos casais têm medo é do diagnóstico, mas ele não nos abre portas. Então você tem sua solução em mãos também, para buscar o seu caminho, para não só o positivo, mas o bebê em casa. Com certeza, a gente acha... né? Trotícia ajudou aqui a trazer o Luquinhas ao mundo, né? A gente achava que, nossa, corre, é um filho, mas às vezes era uma coisinha tranquila, besta, tá aí. Tá aí, estamos aqui até com meu bebê em casa, lembro demais da Tice. Guarda só mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, pá, mês seguinte, lá vai eu grávida do Luquinhas, né? Então, assim, realmente, o diferencial do especialista é fundamental, né, nesse processo. E ir para o especialista, né, em reprodução humana, que tem esse olhar diferenciado, que não vai ser uma coisa exclusiva, que vai ser uma FIV ou uma inseminação, né? Como a gente falou, pode ser uma coisa simples para o profissional, mas para você vai trazer o seu bebê, né? Então, gostaria de agradecer demais a ti, realmente, Mayara Cast, terceiro episódio foi, como falei já diversas vezes, uma verdadeira aula. Aprendi demais, eu tenho certeza que vocês adoraram, né, no caso. Um beijo e até o próximo Mayara Cast.